Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Fernando Pereira e hoje a gente vai falar um pouquinho então sobre leis de desintegração radioativa. Então, a gente vai entender um pouquinho esse conceito. Leis de desintegração radioativa, como assim? É o fenômeno da radioatividade que consiste na emissão espontânea de raios, ou seja, partículas e ondas, de um núcleo instável, com o objetivo de adquirir estabilidade. O átomo radioativo transforma-se em um elemento químico diferente. Então, um átomo radioativo transforma-se em um elemento químico diferente. Na natureza, existem 92 elementos, tá? Isso são elementos que existem na natureza, o resto são elementos formados a partir de outros elementos, Cada elemento pode ter quantidades diferentes de nêutrons, tá? Os núcleos com o mesmo número de prótons, mas que diferem no número de nêutrons, ou seja, se a gente tem lá no núcleo o mesmo número de prótons, mas dá diferença no número de nêutrons, são denominados então isótopos, tá? De um mesmo elemento. Então observe, eu tenho um elemento só, mas ele tem uma diferença entre os nêutrons, tá? Então esse elemento é chamado de isótopo. Para determinadas combinações de nêutrons e prótons, o núcleo é estável. Então nesse caso são denominados isótopos estáveis, tá? Para outras combinações, o núcleo é instável, tá? Isótopos radioativos ou radioisótopos, e emitirá energia na forma de ondas eletromagnéticas ou de partículas, certo? Até atingir então a estabilidade de 1, para ser um elemento estável. Observações. Um elemento só é dito radioativo se o isótopo mais abundante que existe aí na Terra, desse elemento, for radioativo, tá? Então, para esse elemento ele ser chamado de radioativo, um elemento radioativo, esse isótopo dele tem que ser encontrado em abundância, tá? Os isótopos radioativos de qualquer elemento são chamados de radioisótopos. A radioatividade é uma propriedade essencialmente nuclear, tá? Não dependendo do estado físico ou químico do isótopo radioativo. Então a gente trata de uma questão muito pequena, do núcleo de um átomo, então nuclear. As partículas emitidas por elementos radioativos, então recebem, quais são os nomes que ela recebe? Alfa, beta e gama. Na radiação sempre há modificações no núcleo atômico, tá pessoal? Então, quando a gente fala de radiação, a gente sempre vai ter modificação no núcleo de um átomo. Então, as leis da desintegração radioativa. Primeira lei da radioatividade. Quando um átomo emite uma partícula, uma partícula, alfa no caso, seu número atômico diminui em 2 unidades. E seu número de massa, que ele é representado por A, diminui em 4. Por que isso, pessoal? Lembra que a soma na realidade? Então, se existem 2 prótons mais 2 nêutrons, então chega num valor total de 4, certo? Lembra essa parte? Segunda lei da radioatividade. Quando um átomo emite uma partícula beta, seu número atômico aumenta de 1 unidade e seu número de massa permanece constante. Ou seja, lembra que não tem massa na radiação beta? E por fim, quando ele emite radiação gama, o que? Por ser ondas magnéticas, apresentam aí cargas e massas nulas, ou seja, não tem carga nem massa, ou seja, é nula, certo? Então, pessoal, para a gente compreender
qual a questão da penetrabilidade, a gente fala mais um pouquinho sobre as radiações. Então, a partícula alfa, por exemplo, se a gente pegar uma folha de papel, certo? Primeira coluna aqui o papel, segunda coluna um corpo humano, terceira coluna uma barra de aço e, por último, concreto, tá? Então, partículas alfa, elas não, por ser tão pesadas, elas não conseguem ultrapassar o quê? Uma folha de papel. Já as partículas betas atravessam uma folha de papel, só que elas não conseguem atravessar o corpo humano. Já os raios-x têm o quê? A capacidade de ultrapassar uma folha de papel, ultrapassar o corpo humano e não ultrapassam o aço, certo? Os raios gamas, tá? Que a gente tem aqui um comprimento de onda bem menor e a gente consegue ultrapassar a folha de papel, ultrapassa o corpo humano, ultrapassa uma barreira de aço, por fim ela rebate em quem? O que segura ela é o concreto. E as partículas de nêutron a mesma coisa. Ultrapassa um papel, ultrapassa o corpo, ultrapassa o aço e basicamente ultrapassa um concreto, tá? Então, pessoal, aqui é uma representação a questão da penetrabilidade. Pessoal, a questão da radiação em si, daqui a pouco a gente falou das questões nucleares. Mas vamos definir de uma forma mais simples isso, para não ficar tão pesada essa questão de radioativo. Primeiro, por que radioativo? Por que esse nome radioativo? Então, Marie Curie, que foi vamos chamar assim, descobridora das questões de radioativa, ela deu esse nome à radioatividade por o elemento rádio que ela estava estudando na época apresentar uma atividade em comum. Então, atividade do rádio, ou seja, radioatividade, certo? Daí que surge o nome. Mais informações importantes. Por exemplo, energia nuclear, que a gente não comentou. O que é energia nuclear? A base dela é utilizar esses tipos de radiação para produzir energia elétrica, certo? Então são coisas importantes que tem no nosso dia a dia, tá? E que a gente não pode tratar assim de uma forma tão, não, isso é uma coisa... É perigosa? Sim, é perigosa, mas a gente tem que entender o conceito também, que são coisas importantes para o nosso dia a dia, certo? Se a gente não estuda, não trabalha com essas questões, a gente não tem avanços aí, né, tão significativos quanto essa questão. Pessoal, espero que vocês tenham compreendido bem esse conceito dos tipos, né, de radiação, de uma forma bem simples, a gente tentou trabalhar aqui. E a gente nos vê então nas próximas aulas, ok, pessoal? Tchau, tchau!